alegria, aleluia, 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 alegria, 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 aleluia. Que nossas palavras sejam de louvor, Aleluia, e que sejam plenas de graça e amor. aleluia, alegria. E quando saírem de nós, glorifiquem seu nome, Senhor, a todo momento do dia. Aleluia, aleluia, alegria, aleluia, 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 alegria, 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 aleluia, 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 alegria, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Vai. Queridos irmãos e queridas irmãs, com a permissão do Frei Rogério, do Frei Elísio, do Frei Alonso, da comunidade da Nossa Senhora da Luz, eu quero ter alguns minutos com vocês. Posso? Posso, né? Como eu dizia, é bom estar aqui. Fico feliz de poder aqui estar nesta noite da festa de nossa mãe querida. Quem permanece com a mãe, permanece na família. Quem permanece com Nossa Senhora, permanece na igreja. Porque a igreja é a família de Deus. Nossa religião cristã tem duas, entre outras características, que eu queria hoje sublinhar. É uma religião histórica e revelada. Histórica porque aconteceu no tempo. Um tempo antes e um tempo agora. Histórica porque o Filho de Deus se encarnou, assumiu as circunstâncias do tempo, se temporalizou num determinado momento. Histórica porque vai dando um sentido novo aos acontecimentos do mundo, se deixarem iluminar pela luz que é o Cristo de Deus. E é uma religião revelada
porque Deus fala para nós, Deus é palavra. Desde o início da Bíblia, no primeiro livro do Gênesis, é a palavra que age para fazer acontecer o que nós sabemos todos que aconteceu, inclusive para que nós acontecêssemos, uma palavra foi dita. E é revelada porque essa palavra antes dita, depois se concretiza, se humaniza, se encarna, se faz visível, palpável, concreta no mundo, na pessoa de Jesus. A igreja acredita, nós acreditamos, que houve um antes e um depois, porque assim nos foi revelado e assim nós constatamos. O Antigo Testamento foi sempre o período da promessa. Quantos séculos a humanidade aguardou ansiosa e quantas expectativas foram experimentadas para que o Messias chegasse, para que aquela promessa do capítulo 3 do Gênesis acontecesse e uma mulher entrasse nessa caminhada para esmagar definitivamente a cabeça do mal, do diabo, da serpente. Séculos de história, séculos de profecia, oráculos muitos foram trazidos para nós. Era o tempo da lei. Precisávamos de Moisés para trazer de Deus as 10 palavras. Precisávamos da aliança constantemente renovada. Precisávamos de patriarcas que nos fossem conduzindo. Precisávamos de esperar, de preparar, de amadurecer a história, para que depois o tempo da expectativa passasse a ser o tempo da realização. Que a cronologia da história desse lugar à graça, o kairós da história de Deus. E no meio disso, no ponto central disso, está a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Creio de poder dizer, sem medo de errar, que a palavra mais bonita do Novo Testamento está no capítulo 3 do Evangelho de João. Deus amou tanto a gente, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo. 3, 16, 17. Deus amou a gente sempre. E por amor fez o tempo amadurecer e Jesus chegar. E Jesus se transforma, significa a pedra angular, a pedra fundamental, aquele para o qual todos se voltam, como se voltaram os 2 discípulos de João Batista no domingo passado, buscando. No meio dessa vinda de Jesus, preparada desde sempre, veio uma mulher que foi arrumada na história, privilegiada na história, para poderem fazer entrar aquele que tira o pecado do mundo. Maria, concebida sem pecado, a Virgem Imaculada. E para que o kairós, a graça, entrasse, necessário foi uma humana cheia de graça. Ave cheia de graça. Aquela em quem a graça explode, porque nela se resume, está contida toda a graça que Deus derramou sobre toda a humanidade. A palavra cheia de graça no grego significa alguma coisa que não comporta mais nada, é plena, é absolutamente densa,
de graça. Para quê? Para que ela pudesse introduzir na história aquele que tira o pecado. E por quem vem a graça? Se nós olharmos para o final do prólogo do 4º Evangelho, vamos encontrar: por Moisés veio a lei, por ele vem a graça. Passou a lei, chegou a graça. Passou a expectativa, chegou a realização. Chegou a verdade do mundo, a verdade da vida, porque nós fomos criados para esta verdade, a verdade da comunhão com aquele que nos ama. E foi Jesus quem, sendo acolhido por Maria, nesta cena lucana, Jesus que pode trazer para nós a possibilidade de voltarmos à comunhão. Ele que inaugura no mundo o ágape definitivo. O amor eros, o amor filia, o amor amizade alcança a plenitude no amor comunhão, no amor ágape. Deus Emmanuel está no meio de nós. Essa é a verdade primordial do Gênesis. É o momento primeiro da criação que retorna nessa recriação acontecida em Jesus. Maria, ao ouvir dizer que o filho que dela nascesse não era dela, mas vinha de Deus. Maria, ao ouvir que ele seria aquele que tiraria o pecado, ao ouvir dizer que o que nela aconteceria era por força do amor do Espírito Santo de Deus, ela se diz escrava, servidora de um projeto, de um plano, e acolhe o destino inteiro da humanidade. O sim de Maria resume todas as esperanças, todas as expectativas, vence todos os enganos, todas as fantasias, e chega à verdade fundante: Deus é amor. E Jesus pôde dizer: eu sou a verdade de Deus para nós. Por isso, neste tema, Maria acolhe a verdade revelada ou anunciada pelo anjo Gabriel, desperta em nós, filhos dela, seguidores, discípulos seus, buscando com ela aquele que é a verdade, desperta em nós alguns sentimentos. E eu queria trazer o sentimento que eu vivi ontem, na liturgia do 3º domingo. Posso? Quando Jesus entra na história, gente, de uma forma tão simples, tão imediata, segundo a descrição do evangelista Marcos. Batiza-se no Jordão, é revelado como filho amado, ali a Trindade inteira aparece. Depois Jesus vai para o deserto, se deixa tentar, faz um retiro de 40 dias, experimenta todas as limitações da humanidade que ele acolheu em si, como Filho de Deus. E quando João o Batizador é preso, ele vai para a Galileia. Quando Jesus se batizou, deixou-se batizar, e a Trindade inteira apareceu, o Pai que fala, o Filho que é declarado Filho, e o Espírito Santo que preside tudo, nós nos recordamos do nosso batismo. E no dia em que nossos pais nos levaram à fonte do batismo e pediram a fé, nós fomos mergulhados na vida da verdade da Trindade. E naquele momento se inaugurou em nós a necessidade de uma relação pessoal com a Santíssima Trindade. O batizado, que vive a sua vocação, relaciona-se
pessoalmente com a Trindade. Do Pai, ele é filho, do Filho, ele é membro do seu corpo, do Espírito, ele é templo, é lugar onde Deus habita. E essa relação só pode ser experimentada pessoalmente. Começando a nossa caminhada, João Batista mostra, ali vai o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus toma a iniciativa. A verdade se volta para nós e pergunta: o que vocês buscam? E nós sabemos que nós nos definimos pelas buscas que alimentamos. Nós somos aquilo que nós buscamos. Pensem se não é. Quem vai muito ao shopping define-se como consumista. Quem vai muito demais ao salão define-se como vaidoso ou vaidosa. Quem vai muito demais aos empreendimentos, à especulação, define-se como dinheirista. E por aí. Quem vai muito à igreja se define como beato religioso, não é assim? Mas quem busca Jesus se define como cristão. Se define como alguém que quer estar com aquele que disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E Jesus pergunta: quem vocês procuram? Onde moras? Venham ver, venham fazer a experiência, venham experimentar no dia a dia quem sou eu. Jesus não se define por endereço, nem por número de CPF. Jesus se define por conviver conosco, por estar no meio de nós. E aí ontem, nós voltamos a uma coisa que me parece útil dizer aqui nesse tema. Voltou para a Galileia, bateu palmas e disse: completou-se o tempo. Qual é o tempo que se completou? Acabou o passado. Passaram-se as leis. Foram vencidas todas as expectativas. Agora, Paulo dirá, é a plenitude do tempo, ele dirá em Gálatas. Completou-se o tempo. E ele estava ali anunciando o Evangelho de Deus, conforme Marcos define. O Evangelho de Deus. E aí ele faz um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão depois do Natal, depois do mistério da encarnação, é absolutamente diferente daquela do Antigo Testamento, aquela do antes. Antes, a conversão era provocada por uma ameaça: ou vocês mudam, ninivitas, ou a cidade vai ser destruída. A conversão era resultado de uma ira de Deus pela infidelidade à aliança. A conversão era fruto de um arrependimento posterior ao pecado, a falta. Com Jesus, a conversão não é assim. Primeiro o dom, primeiro a graça, primeiro Emmanuel no meio de nós, e depois o convite para que nós nos apropriemos dessa verdade. A fé é uma apropriação, um movimento que nós fazemos de nos apropriarmos de alguma coisa que vale a pena. A verdade da presença de Deus no meio de nós. Ele é o Emmanuel, disse Gabriel a Maria. Ele é Deus conosco. Então Nossa Senhora, ao dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, Nossa Senhora se apropriou dessa novidade, se apropriou dessa presença, se apropriou dessa plenitude de Deus no meio de nós. Essa é a verdade, gente. Enquanto nós não nos apropriarmos do projeto que faz o homem ser feliz e ser melhor, que faz o homem realizar a sua humanidade em plenitude, não há humanismo possível sem Deus, sem ser cristão. Há filosofias, há teorias, mas a realização plena do homem criado por Deus só na verdade de Deus. Então o convite de Nossa Senhora nessa noite para nós é que nós não demos
aquela desculpa hipócrita de Acaz, que Acaz deu uma resposta hipócrita demais. Ele estava rei de Judá, e o rei da Síria estava querendo invadir, ele estava macumunado, e Deus não queria que isso acontecesse, e disse a Acaz: pede um sinal. Eu não vou pedir não, mentira, ele estava doido para entregar Israel à Síria, porque os resultados seriam bons para eles. Ele era um rei muito ruim. Eu não vou tentar, meu Deus, hipocritamente ele disse a Isaías: é o Deus quem vai te dar o sinal. E o sinal da vitória, o sinal da cuidado, da ternura, da presença de Deus, do zelo de Deus pela humanidade, não é outro senão uma virgem que dá à luz um filho, uma virgem que conceberá, uma virgem que traz Deus para nós. É Deus entrando na nossa história, Deus se revelando como nosso irmão. Peçamos então, minhas irmãs e meus irmãos, que essa festa nos ajude a tomar posse do projeto de Deus, a nos apropriarmos da verdade de Deus, da verdade dos nossos irmãos. É por causa dessa conversão, dessa apropriação, que nós somos irmãos e irmãs. É isso que nos identifica. O nosso DNA com Cristo não é biológico, não, mas é de perspectiva, é de futuro, é de sonho, é de realização do Kairós de Deus em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.